Quero saudar a todos nessa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também saudar aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos também. É uma alegria no nosso coração nós nos reunirmos no dia do Senhor para cultuarmos ao nosso Deus e também para esse momento central do nosso culto, que é a exposição da Palavra de Deus. É isso que nós queremos fazer de prontidão nesse momento. Para a nossa edificação, eu gostaria de ler aqui 3 textos da Palavra de Deus. Textos curtos. Primeiro, nós vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 15. No domingo anterior, nós iniciamos, eu iniciei um estudo ou um assunto dividido em 2 partes. E aqueles que talvez não acompanharam, está disponível no nosso canal, a respeito desse período de Natal. A primeira parte já aconteceu, nós falamos a respeito do advento, que era a preparação do mundo para a vinda do Messias, do Filho de Deus. Vocês podem acompanhar depois também essa primeira parte, mas hoje eu gostaria de dar sequência na segunda parte. E nós lemos Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu gostaria de ler novamente aqui. E por amor daqueles que talvez não acompanharam o primeiro estudo, o primeiro sermão, que era um estudo barra sermão, ou sermão barra estudo. Então, nós falamos a respeito disso. Eu vou recapitular alguma coisa aqui. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim a palavra de Deus: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Agora vamos para Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Nós vamos entender os textos que estamos lendo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora vamos para Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Curvemos a nossa fronte, oremos, pedindo iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse momento em que nós iremos expor a Tua santa palavra. A nossa oração a Deus é que o Senhor, mediante o Teu Espírito, ilumine as nossas mentes, o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Pai, a Tua vontade e sermos edificados nessa noite. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos,
nós abordamos a respeito da preparação do mundo para a vinda do Messias, do Filho de Deus. Hoje eu queria falar a respeito do tema: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, com base nesses textos que nós lemos aqui. Primeiro, recapitulando ou verificando algumas coisas nessa noite, que eu creio que é de fundamental importância para nós. Fala-se muito em advento, né? Advento, já estamos nesse período de Natal. E o que é o advento? Recebe esse nome aqui as semanas anteriores ao Natal, que é esse período litúrgico que evoca a vinda de Cristo, a chegada de Cristo, aquela verificada em Belém, há 2000 anos atrás, mas também aponta para a sua segunda vinda, que ocorrerá no seu retorno em glória, onde todo olho o verá. Então é esse período do calendário religioso de alegria para os cristãos, porque ele se caracteriza pela preparação do nascimento do Salvador, em que, segundo a Bíblia, o anjo Gabriel ele aparece a Maria, dizendo que em breve ela daria luz a um menino, e que ele seria o Filho de Deus e ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados. É o significado do nome Jesus. Ele salva o seu povo dos seus pecados. E nós abordamos com a igreja que Deus ele preparou o mundo de tal forma que ele já estava preparado para a chegada de Jesus. Nós vimos a respeito da história bíblica, nós vimos alguns períodos da ação de Deus no preparo do mundo para o advento de Cristo, isso é verificado, e também a contribuição de alguns povos para isso. Como eu disse, você pode acompanhar no nosso canal a primeira mensagem novamente. Mas o meu ponto aqui é dizer que Deus ele preparou o mundo para receber o seu Filho Jesus Cristo, e o mundo estava preparado para isso. Quando nós olhamos a história do mundo, das nações, quando nós olhamos a época em que Jesus nasceu, politicamente falando, por exemplo, o mundo estava pronto já para o rápido crescimento de uma nova religião. O Império Romano se achava consolidado naquela época. Havia estradas que facilitariam a expansão de uma nova religião. Havia uma língua universal, que era o grego, língua que foi escrita no Novo Testamento e que os apóstolos poderiam pregar em qualquer lugar da sua época e todos seriam entendidos. Havia a paz do império, chamada paz romana, e também havia uma degradação moral muito grande, o que facilitaria a aceitação de uma doutrina que fosse moral, como a doutrina cristã. Então, quando nós analisamos, esse é meu ponto, a história do mundo e Deus ele organizando o mundo para a chegada do seu Filho, nós vemos Roma, por exemplo, que era o império da época, trazendo a paz. Jesus nasceu num período em que havia paz na Judéia. A Grécia deu a cultura, deu a língua, e a Judéia com seu tradicionalismo religioso, nacional e a sua esperança messiânica. O que eu estou tentando dizer aqui é que aquele dia, aquela hora, aquele mês, aquele ano em que Jesus nasceu em Belém, não foi um acaso, não foi ao acaso, não foi um plano B na história, mas é o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Foi o tempo determinado pelo Pai. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus não foi um plano B, seu nascimento está ligado a uma série de ações de Deus ao longo da história, preparando tudo para aquele momento precioso em Belém. No devido tempo, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 9. Ou seja, Jesus nasceu num mundo, num período mais propício da história, porque a mão de Deus estava ultimando tudo, para que por meio do seu Filho pendurado no madeiro, na cruz do Calvário, ele então cumprisse o que ele havia predito por meio dos profetas,
que ele salvaria o seu povo caído em pecado na cruz do Calvário, mas um povo que havia sido eleito por ele desde toda a eternidade. Se cumpriu isso há 2000 anos. E eu queria dizer algo aqui que eu acho extremamente importante também nessa noite, entendendo esse momento do que é o Natal, do que é o verdadeiro Natal. Jesus, ele é o clímax da história da redenção. Esse é um ponto importante de entendermos. A história de Cristo, ela não começa há 2000 anos. Ela não começa há 2000 anos em Belém, mas ela é muito mais antiga do que isso. Ela começa na eternidade. Apocalipse capítulo 13, verso 8, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A história de Cristo, o plano eterno, redentor, ele começa na eternidade com a Trindade Santíssima, mas ele tem o seu primeiro desvendamento no tempo e na história, no Jardim do Éden, no texto que nós lemos, capítulo 3 de Gênesis, verso 15, onde há uma promessa de redenção e vida eterna. Esse texto de Gênesis 3,15 é chamado proto-evangelho. É o primeiro evangelho. O Messias viria da semente da mulher. É a primeira profecia a respeito de Jesus Cristo. O texto diz que ele é o descendente da mulher, aquele que através do seu sofrimento e através da sua morte, que é o termo utilizado em Gênesis 3, ferirás o calcanhar, a descendência da serpente feriria o calcanhar dele, mas ele através disso venceria, ele pisaria a cabeça da serpente, Satanás, e conquistaria a redenção para o seu povo, ferirás a cabeça. Esse é o primeiro desvendamento na história desse plano eterno estabelecido na eternidade por Deus. Tem muitos outros no decorrer da história bíblica. Por exemplo, em Gênesis 12, 3, o Messias seria descendente de Abraão e abençoaria os povos da terra, as famílias da terra. Ele é a semente do patriarca Abraão, por meio da qual as famílias seriam abençoadas. Ele viria da tribo de Judá, Gênesis 49, verso 10. Ele seria herdeiro do trono de Davi e o governo estaria sobre ele, Isaías 9, versos 6 e 7. Ele nasceria em Belém, Miqueias capítulo 5, verso 2. Ele nasceria de uma virgem, Isaías capítulo 7, verso 14. E até mesmo Jeremias 31, 15, quando isso desencadearia uma matança de crianças. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você percebe que Mateus, Lucas também, ele repetidamente afirma o cumprimento de tudo isso com a expressão para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras. Quando você passa 400 anos de período intertestamentário entre os dois testamentos, da última mensagem de Malaquias, quando aparece no cenário João Batista, o precursor do Messias, então Mateus já começa para que se cumprisse as Escrituras. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vinda de Jesus, ela foi então prometida e profetizada no Antigo Testamento, ela foi relatada nos Evangelhos e ela foi explicada nas epístolas do Novo Testamento. Ou seja, antes das exposições, explicações, proposições, ensinos dos apóstolos, a vinda de Cristo foi concebida na eternidade, profetizada no Antigo Testamento e prometida, e relatada no tempo e no espaço nos Evangelhos, como o clímax da história da redenção, dos atos salvadores de Deus na história. Ela, portanto, não foi uma surpresa, não foi um acaso, não foi um plano B, divino feito há 2000 anos, mas a vinda de Jesus fazia parte de um grandioso plano soberano, redentor, estabelecido por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade. É muito importante o povo de Deus saber disso, porque fala de um governo soberano de Deus na história, de Deus controlando os acontecimentos para a vinda do seu Filho, algo que foi elaborado e estabelecido na eternidade. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui em Filipenses, ele vai dar uma das explicações, das muitas do Novo Testamento, sobre a vinda de Jesus Cristo,
que é a história, o clímax da história da redenção e o verdadeiro Natal. Esse é o verdadeiro Natal. Antes aqui, então, Jesus nasce em Belém. Depois de todo o processo, ele é o último, ou o clímax, como eu disse, o auge da história dos atos salvadores de Deus. Ele nasce em Belém para trazer salvação, para salvar eficazmente o seu povo dos seus pecados. E diferente da expectativa judaica da época, Jesus vem. Cristo nasce de uma família pobre. Ele era de uma região pobre e difícil de viver. Era da Galileia, uma das províncias de Israel que tinha a fama de serem sem cultura, onde ninguém queria servir como militar. Jesus nasce numa estrebaria, sob uma manjedoura, conhecida como um coxo, onde se põe comida para os animais, num lugar sem importância da época. Por isso Pilatos deixou que ele fosse crucificado, porque era por motivos políticos. E visitado por pastores, talvez uma das profissões mais desprezadas do Antigo Oriente. Então Jesus vem a esse mundo debaixo de um plano estabelecido, mas contrariando todas as expectativas judaicas da sua época. E uma outra consideração que eu gostaria de fazer, que eu acho importante, é que Deus preparou todo mundo para a vinda de Cristo, e ele nasce em Belém, porque ninguém é inocente. Se você perguntar para mim assim, por que que Jesus nasceu? Qual é a razão do Natal? A primeira resposta, porque não há inocente nesse mundo. Porque eu e você merecemos a condenação eterna, justa por conta dos nossos pecados. Jesus veio em Belém, ele nasceu, se fez carne, Deus se fez carne, habitou entre nós em virtude da graça de Deus, porque ninguém é inocente. Paulo diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Por isso que o salário do pecado é a morte. E é por isso que todos carecem da glória desse Deus. Quando Paulo realizava a sua segunda viagem missionária, e em resposta a uma visão de Deus, esse é o contexto da epístola, Paulo e seus companheiros partem de Troade, na província da Ásia, e vão para a Macedônia, que é a atual Grécia, a fim de plantar a primeira igreja cristã na Europa, na cidade de Filipos, Atos capítulo 16. Depois de muita dificuldade, a igreja é plantada em Filipos, e Paulo sai de lá dando sequência pelas demais igrejas. Ele passa em Tessalônica, que é a capital da Macedônia, ele vai para Bereia, vai para Atenas, vai para Corinto, vai para Éfeso, ele dá sequência. Mais adiante ele segue a Jerusalém, ele é preso, é enviado a Cesareia, e onde apela para ser julgado pelo imperador em Roma, onde ele chega acorrentado e fica preso numa casa alugada por 2 anos. E de lá Paulo escreve essa carta aos Filipenses. A igreja de Filipos toma conhecimento da prisão do apóstolo Paulo e envia um dos seus, talvez, presbíteros, Epafrodito, para levar uma oferta para Paulo na prisão e também para trazer algumas notícias a respeito da igreja, do que estava acontecendo. E Paulo, então, Epafrodito fica doente, Paulo espera, ele fica são depois, e Paulo envia ele com a carta à igreja de Filipos e com algumas instruções. E aqui nós estamos no capítulo 2, Paulo dando algumas instruções, aqui ele está corrigindo um problema da igreja sobre unidade, ou falta de unidade. E para atingir o seu objetivo, Paulo ele apela para o exemplo de Cristo, dos versos 5 a 11, do capítulo 2. Ele apela para o exemplo de Cristo. Veja aí no verso 5, ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento ou o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, ele quer exortar a igreja à humildade, a seguir o exemplo de Cristo como humilde, para que então acabasse as diferenças na igreja e a unidade fosse então restabelecida. E para fazer isso, Paulo, ele discorre sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele discorre sobre o verdadeiro significado do que é Natal. É isso que Paulo faz aqui. Onde ele estava antes de se fazer carne,
o que aconteceu, quem era ele antes de se fazer carne, o que ele fez, o que acontecerá. Paulo, ele descreve aqui Cristo, Deus se fazendo carne, assumindo a forma humana, habitando entre nós, morrendo em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia e sendo exaltado à direita de Deus Pai. Aqui está uma descrição da obra de Deus e do que o cristão deveria compreender com o significado de Natal. É esse texto aqui. Ele é fundamental para a nossa compreensão. A estrutura dele é simples. Dos versos 6 a 8, Paulo vai descrever a humilhação de Cristo. E dos versos 9 a 11, ele vai descrever a sua exaltação. Então nós veremos essas duas partes aqui nessa noite, meus irmãos. Primeiro, dos versos 6 a 8, Paulo descrevendo a humilhação de Jesus Cristo. Como eu disse, é muito importante compreendermos isso. Porque eu estava, semana passada, ouvindo o reverendo Geraldo aqui no sermão, e é impressionante o povo brasileiro o que ele faz com esse período. E a gente ouve seguidamente isso mesmo. Esse ano nós não teremos Natal. As pessoas dizem assim. Por quê? Porque não sobrou dinheiro. Então não teremos uma mesa farta. Então não terá Natal. Esse ano não terá Natal, porque eu não consegui fazer uma correria para comprar presentes para sobrinho, para filho, para filha, pai, mãe, tio, tia, porque está incutido na mente do brasileiro que isso é Natal. É o espírito pagão no coração do povo. É o paganismo. É o paganismo, sem dúvida. Aquela alma pagã, parece que ela ressuscita quando chega em dezembro. Que nós já mencionamos algumas vezes. Provavelmente, 99,9% que Jesus não nasceu em dezembro. Nós não temos certeza da data, temos expectativas e mensuramos algumas datas, alguns meses, mas certamente não foi em dezembro. Nós o que fazemos é nos utilizamos desta data para então falar do verdadeiro significado do Natal, já que o paganismo está impregnado no coração do povo. Então nós nos utilizamos desse período para falar a respeito do assunto. Mas Natal é muito mais do que isso. Nós veremos isso nessa noite. Qual é o significado? O meu propósito nessa noite é nós sairmos daqui entendendo o plano de Deus, para que nós então não rebaixemos, para que nós então enche o nosso coração do real significado do assunto. A humilhação de Cristo, os versos 5 e 6, diz aí Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, no verso 5. Pensem, ele diz isso, tenham a mesma atitude, o mesmo modo de agir que Cristo teve. Tem que lembrar que Paulo está corrigindo um problema da igreja. Você vê aí no verso 3, ele diz: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmos. Ele diz no verso 2, para que a igreja complete a sua alegria, para que todos sejam unidos de alma, que tivessem o mesmo sentimento. E aí ele inicia: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo modo de agir. E Paulo diz duas coisas aqui. Primeiro, verso 6, ele subsistia na forma de Deus. Veja o que ele começa dizendo. Subsistindo em forma de Deus. Essa expressão aqui, ela mostra a natureza do ser com o qual ele está associado. O que ele está falando é que Cristo é Deus. Ele fala da divindade de Cristo. Cristo é divino. Essa palavra aqui, ela descreve a natureza essencial de Cristo, a sua natureza divina. A sua natureza é a natureza do Pai. Ou seja, antes da encarnação, que Paulo vai descrever na sequência, ele já existia na eternidade. Ele já existia desde toda a eternidade. E ele possuía todas as características, todas as qualidades próprias do Pai. A sua natureza, os seus atributos, o seu caráter, porque ele é Deus. As grandes
Os credos antigos, até o terceiro, quarto, quinto século, exatamente definiram isso, a Trindade. Ele sempre foi coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele subsistia na forma de Deus. Ele é Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito. Segundo, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 6 ainda. Ou seja, ele já era divino, o que Paulo está dizendo, ele já era divino, mas ele não se apegou, ele não considerou que deveria se apegar a essa glória que é própria dele, sem abrir mão dela. Ele não considerou que ser Deus era algo a ser retido a qualquer custo. Mas antes, esse é o ponto de Paulo, em virtude de um propósito estabelecido na eternidade, ele abriu mão dos seus direitos, não da sua divindade, mas da glória junto ao Pai, e ele veio a esse mundo. Por isso que ele não, Paulo está dizendo aqui, talvez a NVI traduza melhor, ele não considerou que ser Deus era algo a ser retido a qualquer custo, mas ele abre mão disso, lá do seu estado de glória, para estar conosco aqui, para se fazer homem. E Paulo então descreve o que Cristo fez, na sequência, nos versos 7 e 8. Ele vai descrever 4 atitudes de Cristo aqui. Primeiro, mesmo existindo na forma de Deus e não julgar como usurpação ser igual a Deus, não se apegar a isso, o que é que Cristo fez? 4 coisas. Primeiro, verso 7, na parte A. Ele a si mesmo se esvaziou. Veja aí. Antes, ou seja, ele não fez isso, mas antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se anulou. É bom explicar aqui o que Paulo não diz primeiro, porque esse texto aqui tem sido muito mal compreendido ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos ele é muito mal compreendido. Primeiro, o que Paulo não diz? Ele não se esvaziou de parte alguma da sua essência como Deus. Cristo não se esvazia dos seus atributos divinos. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo também não está dizendo que Cristo trocou a forma de Deus pela forma de servo, implicando assim numa perda da sua deidade, ou numa perda da sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus. O que Paulo diz aqui, quando ele diz que ele a si mesmo se esvaziou, ele está descrevendo a sua renúncia. A sua renúncia. Cristo, mesmo sendo Deus, eterno, coigual com o Pai, consubstancial, da mesma substância que o Pai, ele não se apegou ao fato de que era Deus, mas ele abre mão da sua posição na glória para assumir a forma de servo, sem abdicar da forma de Deus. Sem abdicar da forma de Deus. É a segunda coisa que ele diz aqui. Ele antes se esvazia, primeiro. Segundo, ele assume a forma de servo. Está aí na parte B do verso 7. Assumindo a forma de servo. Paulo, ele faz aqui se você verificar no verso 11, o servo aqui que ele indica é a posição mais baixa na progressão social da época. O que contrasta aqui com o termo Senhor do verso 11, que Deus, para que o nome de Jesus se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Ele contrasta depois o que é que Deus fez com ele, após ele assumir a forma de servo, que é a mesma expressão do verso 6, forma de Deus. É a mesma expressão aqui, ou seja, aquele que tem a natureza divina, forma de Deus, assumiu também a natureza humana, forma de servo. Forma de servo. Ele era totalmente divino, mas se limitou de tal maneira a tornar-se homem. Em Cristo, Deus se tornou homem. Esse é o fantástico da encarnação. Em Cristo Jesus, Deus se fez carne. Ele se tornou homem. Na encarnação, Cristo continua com a mesma natureza de Deus,
mas ele acrescenta a si a natureza de um servo. Ele une a natureza divina, uma natureza humana. Embora completamente divino, ele tornou-se completamente humano também. Terceiro, esvaziou-se, assumiu a forma de servo. Terceiro, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Esse texto aqui deu problema também já no primeiro século. Apareceu uma heresia na época chamada docetista. Eles eram uma linha do gnosticismo da época, que tem origem na filosofia grega, isso vem de Platão também, fazia diferença, uma dicotomia entre matéria e espírito. Então, tudo que é matéria, que diz respeito a esse mundo, é pecaminoso e é profano, é sujo, é mal. A matéria é má e o espírito é bom. Nós estamos aqui numa realidade má, tudo que é físico, porque ela reflete uma realidade superior e perfeita. Essa é uma filosofia grega e que o gnosticismo no segundo século foi muito forte. E uma das linhas do gnosticismo era chamado os docetistas, palavra grega que é para parecer. Eles diziam então que porque a matéria é má, então Jesus Cristo não poderia ter se feito carne, se feito homem. Se a matéria é má, como é que Deus se fez carne? Não pode, eles contraditavam. Entraram nas igrejas da Ásia e João escreve as suas epístolas combatendo o gnosticismo, o docetismo da época. É por isso que ele diz que aquele que não crê que Jesus se fez carne, veio em carne, ele é do anticristo. Por isso que ele diz que aquele que diz que não há pecado, a verdade não está nele. Porque os docetistas diziam que porque a matéria é má, você pode viver de qualquer maneira. Deus não dá bola para isso. O que importa é o espírito. Você pode pecar, você pode viver na imoralidade, Deus não dá bola. Isso é do plano daqui de baixo. Não é do andar de cima, é daqui de baixo. Então, por causa disso, Paulo escreve também no primeiro século: ele se fez em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Os docetistas diziam que quem era Jesus então? Ele era uma aparência, ele parecia ser. Se você botasse o dedo assim, você passava por ele. Era como se fosse um holograma. Ele parecia só, mas Deus não podia ter se feito carne. E Paulo diz aqui que sim, ele se fez carne, assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. Aqui o termo fala antes da sua identidade. Ele se tornou homem como um de nós, com as características, com os aspectos naturais de um homem normal, reconhecido como homem porque ele era um homem normal. Cristo teve fome, Cristo teve sede, ele sentiu sono, ele chorou, sentiu frio, sentiu calor. Ele foi reconhecido em figura humana, fala da sua identidade. Um texto, como eu disse, deu muita complicação já no primeiro século. João tem que escrever cartas por conta disso. Com uma única exceção, ele não pecou. Cristo era perfeito, Jesus foi perfeito. Ele não teve pecado, mas ao se humilhar e se esvaziar, ele continuou sendo Deus. Deus homem. E por último, ele a si mesmo se humilhou, diz o texto. Aí no verso 8, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Terceiro, se tornou reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou. Em quarto lugar, Jesus voluntariamente escolheu vir a esse mundo, assumir o papel de servo, humilhou-se a si mesmo, morrendo em lugar de pecadores, assumiu a culpa pelos nossos pecados, para que os pecados do seu povo lhe fossem imputados, e isso ele fez voluntariamente, ele fez por amor, cumprindo o plano estabelecido pelo Pai, eterno na eternidade. Mas, consequentemente, o que nós veremos, Cristo poderia então creditar a sua justiça na conta de todos aqueles que haveriam de crer.
mas ele fez isso voluntariamente. Eu queria ler um texto com vocês, João capítulo 10, dos versos 16 a 18. Veja aí o que Jesus diz. João capítulo 10, verso 16 a 18. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Ele a si mesmo se humilhou, voluntariamente, espontaneamente. E essa humilhação tem o seu ápice, diz o apóstolo Paulo aí, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É o ápice da humilhação, da encarnação. Paulo descreve aqui o sentido profundo da humilhação de Cristo. Não bastava ser Deus, assumir a forma humana inferior, mas ele lembra aos seus leitores que ele morreu pela forma mais cruel e vergonhosa da sua época, de pena de morte, que era a crucificação. Existia a pena capital na época, que era reservada apenas àqueles que tinham cidadania romana, que era por decapitação. O apóstolo Paulo, alguns anos depois dessa epístola, foi exatamente decapitado pelo imperador, na época do imperador Nero, na Via Ápia. Era uma das estradas que facilitou muito a pregação do evangelho, rotas comerciais, tinha mais de 600 quilômetros, alguns anos depois. Ou a Via Ignátia também. E Paulo foi decapitado exatamente porque ele tinha cidadania romana. Mas essa era a pena capital reservada a esses cidadãos. Mas existia o sumo suplício. O sumo suplício era reservado a quem não era cidadão romano. Então os romanos reservavam essa morte agonizante pela crucificação para escravos, para estrangeiros, para prisioneiros, para bandidos perigosos. E não faltasse isso, os judeus consideravam uma maldição. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23. Foi isso que Cristo fez. Essa é a conclusão de Paulo. Paulo tem uma conclusão aos Filipenses aqui, está num contexto. Ele tem uma mensagem específica. Vejam o que Jesus fez. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele renunciou a si mesmo. Ele se humilhou e morreu o pior tipo de morte, pensando nos outros. Não pensando em si mesmo, muito pelo contrário. Ele saiu da glória à direita do Pai e assumiu a forma de servo para nos livrar da condenação eterna. É como se Paulo estivesse dizendo: e vocês não podem fazer o mesmo? Vocês não podem renunciarem-se a si mesmos em favor do irmão? Vocês não conseguem abrir mão dos direitos de vocês em favor do outro? Sejam humildes como Cristo, que age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E para Paulo, isso aqui é o Natal. É a doutrina do autoesvaziamento de Cristo. Isso é Natal. Se alguém perguntar para você, o que é Natal? O Natal é a união de duas naturezas numa única pessoa, que veio a esse mundo morrer no nosso lugar. Nasceu, viveu, cresceu, pregou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Isso é o Natal. É o Verbo se fazendo carne e tabernaculando entre nós. E nós vendo a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Esse é o significado do Natal. É Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Paulo, descrevendo a sua humilhação,
ele passa então a descrever a sua exaltação, versos 9 a 11, que é a segunda parte dessa doxologia de Paulo. Dos versos 5 a 11 é uma doxologia, é um hino de louvor, aqui escrito por Paulo, ou talvez que ele tenha tido acesso, que é uma resposta direta aqui dos versos 9 a 11, à renúncia e à obediência do Filho. Veja a resposta de Deus. Pelo que também, verso 9, ou seja, por isso, porque o Filho fez tudo isso, o que é que Deus fez? Ele vai dizer duas coisas aqui. O que é que Deus fez por conta dessa ação do Filho? Primeiro, verso 9, Deus o exaltou sobremaneira. Está aí. Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, por causa da sua obediência e por causa da sua renúncia, o Pai o exaltou. Cristo foi exaltado sobremaneira, poderosamente. Ele foi restaurado à glória que ele tinha antes da encarnação. Aquela glória que ele havia renunciado para o seu propósito, para vir a esse mundo, ele foi restabelecido. Então Deus o exaltou na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus e na sua glorificação ao assentar à direita de Deus. É isso que Jesus orou na sua oração de João, capítulo 17, versos 4 e 5. Veja o que ele diz: Eu te glorifiquei na terra, ó Pai, realizando a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui é o que Paulo está remontando, a oração de Jesus. Então Deus o exalta, sobremaneira, como resposta da renúncia do Filho. Segundo, o que é que Deus faz? E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Está aí no verso 9, na parte B ainda. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Ao dizer isso, Paulo se refere àquelas passagens do Antigo Testamento que fala do nome de Deus, Yahvé. É o nome próprio de Deus. Traduzido, que ele é traduzido pela versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. Foi 200 anos antes de Cristo. Foi uma tradução feita do hebraico para o grego, para judeus que moravam no Egito. Ele traduziu essa versão, traduzido pela versão grega como Kyrios, que é Senhor. Ele é Senhor. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus é Senhor, que é Yahvé salva. Lembra o que o anjo disse a Maria? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele é o Kyrios. Ele é Senhor. E qual é o propósito disso? Verso 10. Para que Paulo descreve o último dia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. No dia do juízo, no dia do juízo final, no seu regresso, quando esse Senhor, que está sentado à direita de Deus, que Deus o exaltou sobremaneira, quando ele retornar em poder e glória, não mais em Belém, esse período da história da redenção já se cumpriu, mas glorioso, com toda a autoridade no céu e na terra, Paulo diz, e quando ele ressuscitar os mortos, então todo joelho se dobrará, todo joelho haverá de se dobrar, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Com isso Paulo está dizendo, todos os seres existentes haverão de se dobrar diante dele. E verso 11, e toda língua confessará, ou confesse, ou concordemente confesse, de vivos e de mortos, homens ímpios que não o reconheceram, anjos caídos diante dele, terão que afirmar unânimes, concordemente, aquilo que Deus o Pai já afirmou desde a eternidade, que Ele é Senhor. Que Jesus Cristo é Senhor.
Para nós não haverá problema algum. Nós já confessamos isso hoje. Mas para alguns será motivo de angústia, profundo desespero, porque haverão de se curvar diante dele todo joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua haverá de confessar isso. Aqui, queridos, Paulo cobre, para concluir, toda a história da redenção, em poucos versos, que tem o seu clímax com o advento de Cristo, com a vinda de Cristo, aquele verificado em Belém, em seu nascimento, crucificação, morte, ressurreição, em seu retorno em glória. E Paulo encerra dizendo, tudo isso para a glória de Deus Pai. Não é isso que diz no verso final do verso 11? Para a glória de Deus Pai. Afinal, todas as coisas são para a glória de Deus. Esse é o Natal. É Deus se fazendo carne e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. É Jesus, é o Salvador, aquele que, como o anjo anunciou a Maria, Ele virá, e Ele virá salvar o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender? Para encerrar aqui algumas aplicações com estes textos, completando aqui o nosso pensamento a respeito do Natal. Preparação do mundo para o advento de Cristo, o mundo estava preparado. E Paulo descrevendo o que é que aconteceu, desde toda a eternidade, até o seu retorno em glória. Primeiro, eu queria lembrá-los de algo aqui, que a vinda de Cristo não foi um plano B na história. A vinda de Cristo a esse mundo não foi um acaso, mas a vinda de Cristo foi resultado de um plano soberano, decretado, determinado na eternidade. Esse foi o propósito da vinda de Cristo. Foi um plano elaborado. E isso nos ajuda a compreender algumas coisas. Que tudo que Deus disse que aconteceu, que iria acontecer, aconteceu. E tudo que Deus disse que irá acontecer, irá acontecer. Porque não há alguém que possa impedir o agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Quem poderá ir contra a vontade de Deus? Isso deveria acalentar o nosso coração. De um Deus que tem o controle da história, de um Deus que manda nesse mundo e que governa esse mundo com mão forte, que conduz os acontecimentos de acordo com a sua vontade. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus o queira. Nada acontece nesse mundo, isso deveria acalentar o nosso coração. Segundo, que Cristo veio a esse mundo exatamente porque ninguém é inocente. Eu fico ouvindo as músicas às vezes, né? Não sei se vocês já ouviram. O pobrezinho que nasceu em Belém. Hã? O pobrezinho nasceu em Belém. Ou tipos de sermões assim. Talvez quando chega no final de um sermão, né? Venha, dê uma chance para Jesus. Pobrezinho, dê uma chance para Ele. Se você der uma chance para Jesus, Deus pode mudar a sua vida, mas você tem que vir, você tem que fazer isso, você tem que dar uma chance para Ele. Deus se fez carne e habitou entre nós para salvar um povo eficazmente dos seus pecados. Ele não veio possibilitar salvação, Ele não veio morrer por todo o indivíduo que já nasceu e irá nascer nesse mundo, mas Ele veio salvar eficazmente um povo miserável que merecia condenação eterna, eu e você. Eu e vocês. Cristo veio a esse mundo porque ninguém é inocente, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a mensagem é: se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, a ver se Ele dará uma chance para você e para mim. Se porventura Ele dará uma chance para você, porque o pecador somos nós. Ele é o santo que se fez carne e habitou entre nós.
Essa foi a mensagem de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Daqui a pouco o rei chegou, cheio de graça e de verdade. Todos precisam de um Salvador. Esta é a razão real do Natal. Todos precisam de um Salvador. E é por isso que ele veio. Mas também em virtude da sua graça, do seu amor insondável, por causa da sua misericórdia e graça, Deus nos deu o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da condenação dessa lei, e é por isso que ele veio. Mas eu queria dizer outra coisa que eu acho importante. Papai Noel não existe. Ok? Eu digo isso para o meu filho. A psicologia moderna, os pedagogos modernos, né? Não faça isso. Vai destruir o psicológico do seu filho. Não. Você nunca destruirá o seu filho com a verdade. Nunca. Meu filho sabe, os meus filhos sabem. Uma ainda não entende, mas um já entende. Que se alguém dá presente para ele é o papai e é a mamãe. E Papai Noel não existe. E hoje o que existe, na verdade, nem é a história verdadeira, mas é uma estratégia comercial. Quem existiu foi o Santo Nicolau, bispo de Mira, do século IV, que distribuía presentes para pessoas pobres nessa época. Mas o Brasil conseguiu substituir a sua confissão em Jesus por esse personagem. Isso tem sido o Natal de muita gente. É por isso que eu disse, alguns dizem, esse ano não haverá Natal. Por não ter presente, por não ter mesa farta. Natal não é isso. Já verificamos. Quarto, admirar a Cristo. Isso é importante. Como um grande líder. Admirar a Jesus Cristo como um grande personagem histórico. Não adianta. Admirar a sua igreja ou líderes. Tampouco. Muita gente admira a igreja, o trabalho da igreja. Líderes são vistos em alta concepção. Cristo como um grande profeta, como o homem mais evoluído que existiu, o melhor e o maior dos seres humanos. Você precisa crer nele de todo o seu coração, que ele pode perdoar os seus pecados. É isso que é o Natal. Você precisa entregar-se a ele. Ele precisa nascer dentro de você. Como o reverendo Geraldo disse, se ele nascesse 1000 vezes em Belém, mas não nascesse uma no seu coração, não adiantaria nada. Ele precisa nascer dentro de você. Você precisa crer nele, que Deus se fez carne, assumiu a natureza humana para morrer em seu lugar. Do contrário, você e eu estaremos perdidos eternamente. Eternamente. Quinto, Jesus renunciou a si mesmo para servir os outros. Você e eu, que o temos como exemplo, deveríamos seguir o seu exemplo. Não é verdade, irmãos? Renunciar a nós mesmos, abra mão dos seus direitos em favor do irmão. Por causa dele, por causa dela. Abra mão das suas vontades. Faça isso para zelar pela unidade da igreja. Esse é o ponto de Paulo aqui para os filipenses. Às vezes exigimos os nossos direitos. Paulo está dizendo, veja o que Cristo fez. Deus fez isso. Vocês não podem fazer? No meio do povo? E por último, sim, o amor dele na sua vinda nesse mundo foi incomparável. Deus amou o mundo de tal maneira, foi incomparável. Mas também a sua ira será na sua segunda vinda, no seu advento. Não se engane, ele veio com graça, com verdade, mas ele virá com poder e glória julgar a esse mundo. Julgar a esse mundo. A igreja é vitoriosa. Contudo, nós atentamos para a palavra de Deus, aguardando o segundo advento, a segunda vinda que está assegurada, quando Cristo virá a esse mundo, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E ele virá julgar, vivos e mortos, e aqueles que não se dobraram diante dele em vida, confessando que ele é o Senhor, haverão de se dobrar naquele dia, e haverão de confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, queridos.